Olá, Eliana Melhado, neurologista e especialista em dores de cabeça. Vamos falar hoje sobre enxaqueca menstrual. A mulher ela sofre 3 vezes mais enxaqueca do que os homens. Esse número não é brincadeira, porque nós temos mais de 1 bilhão de pessoas no mundo com enxaqueca, sendo que 700 milhões ou mais até de 700 milhões são mulheres com enxaqueca. Dentre essas mulheres, 40%, ou seja, quase metade, tem indicação de tratamento preventivo, que é o tratamento que vai resolver o problema da enxaqueca, no sentido de reduzir a frequência das crises, a duração das crises, a incapacitação pelas crises, a resposta aos analgésicos. Então, temos que conscientizar que enxaqueca é uma doença genética e que precisa de tratamento. Então, quando falamos aí de mulheres e hormônios, nós vamos falar apenas de questões que podem melhorar o impacto na enxaqueca. Mas o tratamento, quando a pessoa está com muita frequência de dor, tem que ser um tratamento contínuo. Então, as mulheres têm, voltando, 3 vezes mais enxaqueca do que os homens e 50% a 70% das vezes as mulheres apresentam relação dessa enxaqueca com o ciclo menstrual. Ou seja, elas apresentam enxaqueca logo antes do fluxo menstrual ou durante o fluxo. Mais raramente apresentam também após o fluxo menstrual. Em geral, a enxaqueca que acontece no período menstrual, ela é mais grave, ela é mais duradoura, às vezes durando dias, ela acaba sendo mais incapacitante, ela é mais forte e acaba sendo às vezes dias seguidos, ou pode até pular um dia, aí vem no outro dia novamente ali antes de menstruar, de uma maneira que impacta muitas mulheres que às vezes precisam faltar do trabalho e ficar até acamadas. Bom, com tudo isso, nós precisamos tecer diretrizes com relação ao tratamento da mulher com enxaqueca, mas especificamente no período menstrual. Lembrando, como eu falei, são 50% de mulheres com esse tipo de enxaqueca, outras mulheres não sofrem com esse período e outras mulheres apresentam enxaqueca exclusivamente no período menstrual. Então, somente quando elas menstruam é que elas vão apresentar enxaqueca. E isso é apenas 6 a 10% das mulheres que têm esse tipo de enxaqueca. O que pode ser feito então? Nós podemos realizar um tratamento preventivo a depender da frequência mensal de crises, e sempre nós colocamos aqui o slogan, que é o slogan da Sociedade Brasileira de Cefaleia: mais que 3 dores de cabeça por mês é demais, independente de ser menstrual ou não. Então, 4 ou mais crises por mês já precisa ficar de olho em tratamento. É preciso alertar que as mulheres cronificam mais a enxaqueca, que é ficar ali com 15 ou mais dias por mês, é muita enxaqueca. E aí, antes de chegar nesse ponto, nós sempre colocamos aqui a grande dica: precisa procurar tratamento muito antes de chegar perto de cronificar. E o tratamento preventivo é o que resolve o problema, porque tratamento da crise, todo mundo tem a ideia de tomar um remédio para dor. E o problema, quando se usa muitos medicamentos, muitos dias seguidos para as crises de dor, existe também o uso excessivo de medicações que acabam piorando a dor. Então, sempre alerto aqui: não se automedique quando você vê mulher que está usando muito analgésico, muito anti-inflamatório na semana. Procure um médico, porque isso não é realmente tratamento, isso é apenas abortar a crise de dor. O tratamento preventivo, ele engloba tratamento com medicamentos apropriados para dor, tratamento não farmacológico, em que nós médicos apontamos alguma melhora com alguma mudança no estilo de vida, e o tratamento da crise, que entra também no pacote, mas com certeza entrar com a profilaxia adequada é o que faz a diferença. Então, no caso, o que nós médicos podemos fazer? A mulher ela pode tomar a medicação conforme o número de crises preventiva durante o mês de tratamento e intensificar um pouco essa prevenção no período perimenstrual, ou seja, um pouco antes de menstruar, durante ou logo após. Então, os médicos, neurologistas e especialistas em dores de cabeça
acabam aumentando um pouco a dose da profilaxia nesse período, de acordo com o ciclo menstrual, se é ou não associado ao uso de pílulas, ou ele pode passar, o médico, a médica, eles podem passar uma profilaxia extra, no caso, além do que a mulher está tomando ao longo do mês, uma medicação apropriada ali 3, 4 dias antes de menstruar por 6, 7 dias. Isso também pode ajudar. Outras suplementações com vitaminas também ajudam bastante e a mulher tem uma grande melhora da cefaleia, da enxaqueca e das crises menstruais. Outra associação que acontece muito, em cerca de 78, 80%, é a associação dessa enxaqueca menstrual com tensão pré-menstrual. Então, além da mulher sofrer com as crises de dor de cabeça, ela ainda apresenta outros sintomas como inchaço, irritabilidade, muita variação do humor no período perimenstrual. E também isso precisa ser tratado. Falando um pouco sobre a questão das pílulas e da enxaqueca, a enxaqueca sem aura, ela não tem problema nenhum em relação ao uso de contraceptivos. Então, mulheres que têm enxaqueca sem aura pode usar contraceptivos combinados, que são os mais corriqueiros, sem problema, a não ser que haja realmente uma piora das crises de enxaqueca, tanto menstruais quanto fora da menstruação, na vigência do uso de pílulas. É preciso ver com o ginecologista, então sempre em conexão o neurologista ou o especialista em dor de cabeça com o ginecologista, qual é a melhor pílula, qual é o melhor método contraceptivo. O grande problema que contraindica os contraceptivos combinados à base de etinil estradiol é a enxaqueca com aura, que é aquela em que a pessoa tem fosfenos, alterações do campo visual, ou formigamento, ou alteração de fala, ou até alteração de força muscular. E aí essa enxaqueca realmente tem um risco maior de um acidente vascular cerebral, que é mínimo, mas ele acaba existindo quando a enxaqueca é desse tipo, com aura, e que ele pode aumentar um pouco no uso do contraceptivo, juntamente com essa enxaqueca, contraceptivo à base de etinil estradiol. Então, nesse caso, a mulher precisa procurar um ginecologista para usar outra contracepção, seja a base de progesterona, seja a base de um DIU de cobre ou um DIU de hormônio, que no caso o hormônio dos DIUs hormonais podem ser utilizados na enxaqueca com aura. A questão do acidente vascular e da enxaqueca é tema para um outro vídeo. Resumindo então sobre a enxaqueca menstrual, é uma dor muito incapacitante, é uma dor que em geral é pior, realmente deixa a mulher mais acamada, a dor é muito forte, com náusea, a luz incomoda, o barulho incomoda, é pior nesse período e tem tratamento que você pode estar aí procurando o médico para poder ser submetida a esse tratamento e ela acaba melhorando, assim como precisa melhorar a enxaqueca também fora do período. Sendo apenas no período menstrual, existe a mini profilaxia, que nós já falamos rapidamente, em que você pode às vezes utilizar, precisaria apenas ter a prescrição no período perimenstrual de medicações apropriadas que o médico, neurologista ou especialista em dor de cabeça vão passar. Além disso, estilo de vida saudável, dieta saudável, anti-inflamatória também ajudam muito nessa questão menstrual e fora da menstruação, até porque ajuda também na questão da tensão pré-menstrual. E no caso de enxaqueca sem aura, podem ser utilizadas quaisquer tipos de contraceptivos e na enxaqueca com aura é preferível as questões que são à base de progesterona ou os DIUs. E tema para o próximo vídeo seriam os acidentes vasculares cerebrais. Então, a temática hoje é enxaqueca menstrual e essa é a mensagem do vídeo de hoje.